Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Quando atingirmos os 1000 inscritos vamos sortear uma camisa oficial do nosso Porcão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O vídeo misterioso que abalou as redes sociais na tarde de hoje causou uma verdadeira revolução no mundo do futebol. Uma gravação de apenas 30 segundos, sem palavras, mas cheia de simbolismos, deixou fãs e jornalistas em polvorosa. Imagens rápidas mostravam Endrick, jovem prodígio do futebol brasileiro, com um uniforme do Palmeiras, seguido por uma mensagem direta: "O futuro é agora". A internet explodiu de especulações, e o que parecia ser apenas um rumor sobre uma possível ida do craque para o Brasil, revelou-se uma reviravolta inesperada. Após uma conversa entre Ronaldo Fenômeno e Florentino Pérez, o atacante de apenas 17 anos está de saída do Real Madrid e retornará ao Palmeiras. O cenário é ainda mais surpreendente quando se considera a trajetória meteórica de Endrick no futebol europeu. Após ser adquirido pelo Real Madrid em um contrato milionário, o jovem atacante se transferiu para a Espanha em 2024, com a promessa de ser uma das estrelas do futuro. No entanto, tudo mudou após um encontro entre dois gigantes do futebol, Ronaldo Fenômeno, ídolo do futebol brasileiro e ex-jogador do Real Madrid, e Florentino Pérez, presidente do clube espanhol. A conversa entre ambos resultou na decisão de liberar Endrick de sua caminhada no clube madrilenho, que, por sua vez, foi vista como uma oportunidade para o jogador retornar ao Palmeiras. A decisão de Ronaldo Fenômeno de interceder diretamente na negociação causou surpresa e especulação. Conhecido por seu papel como mentor de jovens talentos, Ronaldo, atualmente envolvido com projetos esportivos e negócios, viu uma oportunidade para Endrick amadurecer em um ambiente mais controlado e familiar. O ídolo, que também tem uma forte conexão com o futebol brasileiro e com o Palmeiras, acreditava que o retorno ao clube que o revelou poderia ser o melhor passo para o desenvolvimento do jogador. A estratégia de Ronaldo, que conhece bem os altos e baixos da vida de um jovem jogador, foi determinante para o desfecho dessa negociação. Com o aval de Ronaldo, o Palmeiras foi rápido em tomar a frente da situação. A diretoria alviverde, que sempre manteve laços estreitos com o jovem jogador, não demorou a realizar um acerto com o Real Madrid, levando Endrick de volta ao seu berço. O retorno, que parecia impensável até poucas semanas atrás, marca um momento histórico tanto para o Palmeiras quanto para o futebol brasileiro. A decisão foi recebida com entusiasmo pela torcida, que vê no retorno do craque uma chance de reforçar ainda mais a equipe para os desafios da temporada 2024. Endrick, por sua vez, se mostrou empolgado com a perspectiva de voltar a vestir a camisa do Palmeiras e continuar sua trajetória no futebol de alto nível. "Estou voltando para casa onde tudo começou, para crescer ainda mais como jogador e ajudar a minha equipe a conquistar novos títulos", declarou o atacante em uma entrevista rápida após o anúncio oficial. A jovem estrela, que já havia mostrado todo o seu talento nas categorias de base e no profissional do Palmeiras, agora chega com a missão de brilhar no cenário internacional, mas desta vez no clube de sua formação. A volta de Endrick ao Palmeiras pode ser vista como uma jogada de mestre tanto para o jogador quanto para o clube. A passagem pela Europa, apesar de curta, foi um aprendizado importante, e o tempo de adaptação ao futebol espanhol pode ser absorvido de forma mais tranquila e eficaz ao lado de um time com o qual tem uma ligação emocional. Além disso, o retorno ao Brasil permite que Endrick continue sua evolução sem a pressão extrema de estar em um dos maiores clubes da Europa, algo que pode ser fundamental para o seu amadurecimento tanto dentro quanto fora de campo. A decisão de Ronaldo também reflete um movimento mais estratégico para o futebol brasileiro. O retorno de Endrick ao Palmeiras representa uma vitória para a base do futebol nacional, que tem se fortalecido nos últimos anos com a ascensão de novos talentos. Jogadores como Endrick, que antes eram vistos apenas como promessas, agora começam a ser reconhecidos como protagonistas no cenário internacional. E a decisão de Ronaldo Fenômeno de atuar como mentor e facilitador para o seu retorno ao Brasil é um reflexo dessa nova realidade. Para o Palmeiras, a chegada de Endrick traz consigo uma série de possibilidades. O time,
que já é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro nos últimos anos, ganha ainda mais força com a volta de sua joia, que já demonstrou talento em competições como o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. A expectativa é que Endrick, agora com mais experiência e maturidade, seja uma peça fundamental para as ambições do clube no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e em outros torneios internacionais. Além disso, a movimentação do Palmeiras também pode ser vista como uma resposta à crescente competição no futebol brasileiro. Com times como Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo reforçando seus elencos com grandes estrelas, o Palmeiras demonstra que está disposto a investir em seus jovens talentos para continuar brigando na parte de cima da tabela e conquistar títulos. Endrick, com seu potencial ilimitado, representa a esperança de que o clube siga firme no caminho das grandes conquistas. O retorno de Endrick ao Brasil também reforça a ideia de que o futebol brasileiro não perde seu brilho, mesmo diante das ofertas milionárias do futebol europeu. A decisão de Ronaldo Fenômeno, que é uma das personalidades mais respeitadas do futebol mundial, contribui para que o Palmeiras continue a ser uma das potências nacionais, tanto em termos de títulos quanto em termos de desenvolvimento de talentos. A volta de Endrick ao clube traz de volta uma aura de esperança para a torcida brasileira, que vê no jogador a possibilidade de novos feitos grandiosos. Com a chegada de Endrick, o Palmeiras agora se prepara para um 2024 repleto de expectativas. Os torcedores aguardam ansiosos para ver o desempenho do atacante em sua segunda passagem pelo clube, e a pressão sobre Endrick será grande, mas o jovem atacante, já conhecido por sua maturidade em campo, parece preparado para lidar com ela. Para o futebol brasileiro, a volta de Endrick é um motivo de celebração, e para o Palmeiras, é mais uma chance de conquistar a história. Agora, a grande questão que ronda o futebol brasileiro é como Endrick se adaptará a esta nova fase de sua carreira, mais experiente, mas com o mesmo talento que o consagrou. Será ele capaz de conduzir o Palmeiras a novas glórias, agora com mais bagagem e maturidade? A resposta virá nos campos, e os fãs do futebol nacional, em especial os do Palmeiras, aguardam ansiosos por esse espetáculo. O mercado de transferências ainda está longe de terminar, mas o retorno de Endrick ao Brasil é, sem dúvida, uma das maiores histórias deste ciclo. A movimentação de Ronaldo Fenômeno, a decisão de Florentino Pérez e a receptividade do Palmeiras criaram o cenário perfeito para a volta do prodígio, e, com isso, o futebol brasileiro ganha um novo capítulo. Acompanhar os próximos passos de Endrick será um dos maiores espetáculos de 2024. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A decisão de Endrick retornar ao Palmeiras após tão pouco tempo no Real Madrid não apenas agitou o mercado de transferências, mas também provocou reflexões profundas sobre o futuro do futebol brasileiro. Em um momento em que o país é um celeiro de talentos, a movimentação de Ronaldo Fenômeno e Florentino Pérez para trazer o jovem de volta à sua terra natal foi uma jogada ousada, mas que mostra que a perspectiva de crescimento e amadurecimento de um jogador nem sempre está atrelada a grandes contratos europeus. O retorno ao Palmeiras representa uma aposta no desenvolvimento mais controlado, com a promessa de que Endrick ainda tem muito a oferecer. A trajetória de Endrick, até o momento, é marcada por uma ascensão meteórica. A fama adquirida nas categorias de base do Palmeiras foi suficiente para atrair os olhares do Real Madrid, que apostou em sua contratação com a promessa de prepará-lo para ser o grande craque do futebol europeu. No entanto, o curto tempo na Espanha não foi o suficiente para que o jovem jogador se encontrasse em um time altamente competitivo e com grandes expectativas sobre suas costas. A decisão de Ronaldo Fenômeno de facilitar seu retorno ao Palmeiras foi uma reação natural ao reconhecimento de que, para o crescimento de Endrick, ele precisava de mais tempo de jogo e uma estrutura menos pressionada. O Palmeiras, que já vinha investindo fortemente em sua base, vê o retorno de Endrick como uma maneira de consolidar ainda mais seu projeto de longo prazo. Com ele, o clube ganha um reforço imediato e uma peça-chave para manter a competitividade no futebol brasileiro. A relação entre o jogador e a torcida é forte, sendo ele um símbolo de um novo ciclo de jogadores formados no Brasil e preparados para brilhar nos maiores cenários, sem pressa de seguir para a Europa. A volta de Endrick sinaliza que o Palmeiras não só acredita no talento nacional, mas também está disposto a investir no desenvolvimento de seus jovens.
Para os torcedores do Palmeiras, o retorno de Endrick é um motivo de celebração. O atacante foi um dos grandes destaques da última geração de jovens jogadores do clube, e sua volta traz uma sensação de confiança no futuro. A expectativa é de que, com o amadurecimento, ele possa levar o time a novos títulos e conquistas internacionais. Além disso, sua presença fortalece a identidade do Palmeiras como um clube que aposta na formação de jogadores e não apenas nas compras de estrelas prontas, o que dá ainda mais valor ao trabalho de base realizado nas categorias de base alviverde. Endrick, que é visto como o futuro do futebol brasileiro, também traz consigo uma pressão significativa. A decisão de Ronaldo Fenômeno de interceder diretamente na negociação reflete o desejo de proporcionar ao jogador uma transição mais equilibrada para a carreira profissional. Ronaldo, em sua experiência, sabe que a jornada de um jovem jogador exige cuidados, e o Palmeiras, com sua estrutura e experiência em lidar com talentos, pode ser o lugar ideal para que Endrick evolua sem o peso das expectativas excessivas, como ocorreu em sua passagem pelo Real Madrid. O retorno ao Brasil também permite que Endrick se reconecte com suas raízes e com o futebol que o projetou para o mundo. Enquanto em Madrid, ele enfrentou uma adaptação complicada. No Palmeiras, o jovem já conhece o ambiente, os companheiros e a cultura do clube. Isso pode ser um fator crucial para o seu sucesso a médio e longo prazo, pois ele estará mais confortável para se desenvolver e para contribuir com o time, sem ter que lidar com a pressão de provar seu valor em um futebol de altíssimo nível logo no início. Com o fim da janela de transferências, a volta de Endrick ao Palmeiras se destaca como uma das movimentações mais significativas deste ano. O jogador, que deixou o Brasil em busca do sonho europeu, agora retorna mais experiente e com um aprendizado valioso, não só dentro de campo, mas também fora dele. As dificuldades vividas em sua breve passagem pelo Real Madrid o tornaram mais maduro e pronto para lidar com os desafios de sua carreira no Brasil. Seu retorno simboliza também uma possível mudança na forma como jovens talentos podem ser tratados por clubes europeus no futuro, mostrando que o futebol brasileiro tem espaço para seus prodígios. A decisão de Florentino Pérez de liberar Endrick para o Palmeiras, em acordo com Ronaldo Fenômeno, foi uma surpresa para muitos. O Real Madrid, conhecido por ser um dos clubes mais poderosos do mundo, normalmente faria de tudo para segurar um talento promissor como Endrick. No entanto, a visão estratégica de Ronaldo e a confiança no processo de desenvolvimento do jogador no Brasil foram fatores determinantes para a liberação. O jogador, por sua vez, mostrou-se grato pela oportunidade de voltar a um lugar onde já se sente em casa e onde poderá se desenvolver com menos pressão. Para o futebol europeu, essa saída de Endrick pode ser vista como um reflexo de uma nova tendência, o retorno dos grandes talentos ao Brasil, onde podem evoluir de maneira mais natural. Com o retorno do atacante ao Palmeiras, clubes como o Real Madrid podem repensar suas estratégias de contratação de jovens jogadores, optando por projetos de desenvolvimento mais equilibrados, nos quais os jogadores têm tempo para se adaptarem ao alto nível de competição antes de se mudarem para mercados mais desafiadores. Agora, o Palmeiras se prepara para dar as boas-vindas ao seu grande reforço, e os desafios de 2024 começam a ganhar uma nova perspectiva. A presença de Endrick promete fortalecer ainda mais o time, que terá um de seus maiores prodígios ao lado de outros talentos de destaque. A torcida está em festa e acredita que, com Endrick no comando, o clube tem tudo para conquistar novos títulos e fazer história em competições nacionais e internacionais. O futebol brasileiro, por sua vez, celebra o retorno de mais uma grande estrela. Trazemos notícias atualizadas do nosso Verdão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.